Bom dia, gente. Tudo bem? Eu sou o Wagner Peixoto, evangelista. Estamos aqui dando continuidade na parte 4, que diz: estamos numa contagem regressiva? Uma pergunta. E existe códigos da Bíblia ou tudo é coincidência? Eu já mostrei isso nas outras matérias. Mas antes eu quero esclarecer e dizer que apesar desse canal do YouTube, logicamente, tudo tem um limite, né? Tem coisas que a gente mostra aqui, tem coisas que não podemos mostrar, porque tudo tem um limite. Então, eu quero também me desculpar em algumas colocações. Não estou aqui afirmando, apenas mostrando algumas comparações bíblicas que pode ser ou pode não ser, não podemos afirmar. Ainda não é hora de afirmar em algumas coisas, né? Algumas coisas é fato, outras não. Então, para que meu canal não venha a ser bloqueado, eu gostaria de depois começar a mudar algumas coisas, né? Botar algumas outras, como código, né? Você vai falar de uma nação ou de alguém, você não precisa falar diretamente, senão o nosso canal pode ser bloqueado, né? E apesar de tudo, nós estamos num canal espetacular. Eu gosto muito do YouTube, aprendi muito com o YouTube, tá? Aprendi muito mesmo. Quero parabenizar esse canal YouTube, aos empresários, aos funcionários, aos diretores, que eu aprendi muito com esse canal. Aprendi muito mesmo. Coisa que a televisão aberta, se é que é aberta, né? Não mostra. Não mostra. Lógico, aqui tem um limite, né? Nós temos um limite. E muitas das vezes eu sou novato aqui, eu posso colocar uma coisa e que não é adequado, né? Posso errar aqui e aí, então eu tenho que ficar bem atento para que meu canal não seja bloqueado. Nós não estamos aqui confirmando, afirmando nada, apenas algumas comparações bíblicas. Veja bem, o livro do Apocalipse ele é todo simbólico. É um quebra-cabeça. Então não adianta você ler um texto inteiro que a gente sai atropelando. Então eu prefiro ler por etapas. E aí você vai montando cada pedaço. Cada pedaço. Quando você pega um quebra-cabeça, você monta um pedacinho, monta outro pedacinho, daqui a pouco você faz um todo. Não é assim? Então, para você entender o Apocalipse, tem que ser por etapa. Não adianta porque ler o texto inteiro, para explanar o texto inteiro, aí vai complicar. Então, às vezes eu prefiro pegar textos pequenos, fazer algumas comparações, e faz de um, faz de outro, daqui a pouco você tem um quebra-cabeça mais amplo, tá? E o que eu quero falar aqui é que nós estamos estudando o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, tá? Sobre o código da Bíblia, pode ser coincidência? Pode ser, pode não ser, né? Eu já mostrei isso nas outras partes, né? Essa é a parte 4, tá? E eu vou ver se eu fecho aqui essa parte 4, que anteriormente eu coloquei um vídeo para que vocês analisem. Jesus fala: eu vim em nome do meu Pai. Isso está em João 5, versículo 43. Eu vim em nome do meu Pai e não me aceitareis. Virá outro em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então, fica uma suspeita, né? Porque em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 22, o profeta Isaías fala, né? Que a Virgem dará à luz uma criança e lhe chamará o nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco, e ao próprio Senhor Jesus Cristo. Mas como o inimigo é imitador, Jesus fala do filho da perdição, que virá para enganar as nações, né? João também falou sobre isso. Jesus fala aqui sobre a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel. Nós estamos aqui para falar também sobre o livro de Daniel, mas antes, coincidência ou não, conforme mostrei na outra matéria anterior, lá no parte 3, você vai encontrar isso aqui. Seria isso aqui coincidência? Seria isso coincidência? O nome Emanuel quer dizer Deus conosco, o nome que o anjo apareceu para Maria, que seria o nome do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Messias, tá? Em Isaías 9, a partir do versículo, perdão, aqui diz, é isso mesmo, Isaías 9, versículo 6, que fala: maravilhoso conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz, as iniciais de maravilhoso, M-A-R, e de conselheiro, C-O-N, invertendo o R com C, você bota o C no lugar do R e o R no lugar do C, você vai formar o nome Macron. Então ficaria 2 nomes como um código. Não podemos afirmar que Emmanuel Macron, não estou aqui afirmando que ele seja o anticristo, apenas mostrei algumas suspeitas. Há uma forte suspeita, né? Porque bate muito de acordo com o Apocalipse e Daniel, porque Macron venceu as votações, isso mostrado pela própria mídia, votação com 66,6% dos votos. E o livro do Apocalipse 13, a partir do versículo 18, fala que o número de um homem é 666. Quando a Bíblia fala calcule o número, ela quer que você fique atento, fique atento sobre o sistema, sobre os governos, você fica atento, porque é isso que o Senhor quer. Então não estamos aqui afirmando que Macron seja o anticristo, nada disso. Até mesmo que João fala, filhinhos, é já a última hora. Como visto que vem o anticristo, muitos se têm feito anticristo, pelo que sabemos que é já a última hora. E muitas das vezes, homens famosos entram na política para que a profecia se cumpra. Não quer dizer que seja o atual. Conforme eu falo, pré-cumprimento. Pré-cumprimento é um sinal de uma profecia maior que virá. Né? O pré-cumprimento é apenas um sinal. Como João preparou o caminho de Jesus, João não era Jesus, assim possivelmente o anticristo, alguém preparará o caminho dele. São os precursores. Agora, o que acontece é o seguinte, a Bíblia não fala sobre uma besta, fala de 2. Você vai encontrar em Apocalipse 13, a besta que surgiu do mar e a besta que surgiu da terra. Do mar, a Bíblia fala em Apocalipse 17, versículo 15, que as águas, mar, águas, ali em Apocalipse você encontra, são povos, nações e língua. Então surgirá alguém dos povos, surgirá alguém das nações. Agora tem a besta que surgiu da terra. A terra já não é mar, é algo próximo do mar, quer dizer, alguém que está fora, afastado do mar, afastado dos povos, afastado do povo, das nações. Então são 2. A primeira besta e a segunda besta. Isso você vai encontrar em Apocalipse 13. O anticristo vai tratar da área política, vai tratar da área econômica e militar, que ele vai governar o mundo. Já o falso profeta, conforme eu expliquei na parte 3, ele vai cuidar da área religiosa. Então nós estamos vendo a União Europeia se formando, né? Apocalipse 17, a partir do versículo 12 e 13, diz que houve uma aliança com 10 reis, entregaram o poder e a autoridade à besta. Eles têm o mesmo pensamento. E Macron tentou unificar as 10 nações da Europa. Né? Então tudo bate, né? Tudo vai batendo. Não podemos afirmar. Tá? Agora, nós sabemos que vai surgir não só um líder, né? Politicamente falando, como vai surgir o falso profeta, que até fogo faz descer do céu. Entendeu? Então, são 2 que vão andar junto. O inimigo vai usar a besta e o falso profeta. E a Bíblia fala lá em capítulo 19, versículo 20, que o Senhor Jesus ele lança o diabo no lago de fogo e enxofre, onde se encontra a besta e o falso profeta, o anticristo e o falso profeta. Não podemos fazer confusão. Tá? Então, são 2 personagens. Conforme eu expliquei, você vai entender lá na parte 3, mas vamos continuar nessa parte 4. Uma coisa muito importante é que a Bíblia fala que Daniel teve a visão dos 4 animais. E o último, né, ele fala assim, depois eu continuava olhando nas visões da noite, eis o 4º animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Daniel está alertando que esse último reino ele vai ser diferente de todos eles. Né? E tinha 10 pontas. Essas 10 pontas não se cumpriram quando Jesus esteve aqui no Império Romano. O Império Romano caiu, Jesus trouxe a graça, partiu, para Jesus voltar, o Império Romano tem que surgir de onde surgiu. Agora são as fronteiras da Europa. Então ela vai surgir com 10 reis, que tudo indica que são 10 nações europeias. Por isso que muitos acharam que o Macron poderia ser o anticristo, porque ele queria unir as 10 nações. Né? Então há suspeitas, né? Eu mostrei os nomes aqui, o nome é Emanuel, né? Que quer dizer Deus conosco, isso aí é o nome do Senhor Jesus.
Então o inimigo é imitador. Então não é dizer que ele seja, é que há muitas evidências, muitas suspeitas. No livro de Daniel, capítulo mais adiante, fala assim, ó, no versículo 8 de capítulo 7 de Daniel. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Você vai encontrar isso em Apocalipse 13 e 11. Daniel 7, 8 bate com Apocalipse 13 e 11, porque ele vai ter boca, vai ter lábio, ele vai cativar o povo, e olhos como olhos de homem, o anticristo vai ter olhos de serpente, ele vai ter domínio da massa, assim como Hitler, ele vai dominar a massa, né? Então o que acontece? Subiu uma ponta pequena. Por que suspeita também sobre Macron? Porque Macron, ele é príncipe de Andorra. Andorra é uma cidade pequena entre Espanha e Europa. E aqui diz que surgiu das 10 pontas, né? Então, o que acontece? Aqui no capítulo 9, o querubim, quem foi o querubim? Lúcifer foi o querubim ungido de Deus, todo mundo conhece. Ele quis passar à frente de Deus e foi expulso do céu. Eu vou mostrar uma coisa aqui a vocês. Vocês viram na matéria anterior que Macron está sendo considerado como Deus Júpiter, não é? Vocês viram na matéria anterior. Para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, pega essa matéria anterior de 7 minutinhos. Ele é considerado Deus Júpiter. Olha o que eu vou mostrar aqui a vocês. Deus Júpiter. Se você pegar, por isso que essa parte é sobre os códigos da Bíblia, né? Se você pegar o nome Júpiter, você trocando o J pelo L, o P pelo C, o T pelo F, e dando continuidade ao U, ao E e ao R, você forma uma palavra aí, não forma? Eu não quero nem dizer esse nome. Tá dando para vocês entender? Tá para entender? Daniel, capítulo 9, versículos 26 e 27. Vocês vão entender o que nós vamos ver. Júpiter. A forte suspeita, não podemos afirmar, mas a forte suspeita. Se ele é o deus Júpiter, muita coincidência isso aqui, ó. Você troca o J pelo L, o P pelo C e o T pelo F. Dá continuidade aqui o U, dá continuidade ao E, dá continuidade ao R. Você forma um nome que eu prefiro não dizer esse nome. Agora em Daniel, capítulo 9, versículos 6 e 7, fala sobre a asa das abominações virá o assolador. Asa das abominações. Asa faz lembrar o quê? Faz lembrar querubim. Então o anticristo ele vai ter a unção do próprio inimigo, do próprio anjo decaído. Ele vai ser uma pessoa, vai ser o próprio encarnado, tá? Veja bem, aqui em Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Aqui é o verdadeiro Messias, porque Jesus esteve aqui, né? Foi crucificado e ressuscitou e foi para a sua glória. E vai voltar para a sua igreja. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo de um príncipe, o que chama atenção nisso aí, porque Macron é príncipe de Andorra. E o povo do príncipe que há de vir, tanto é que príncipe aqui está com letra minúscula. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. O versículo 27 diz assim, nós estamos em Daniel 9, versículo 26, vamos para o 27 agora. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. E o Senhor Jesus, ele fala sobre o filho da perdição.
No lugar santo estará a abominação desoladora, como falou o profeta Daniel, se você encontra em Mateus 24. Então o que está dizendo aqui? Sobre as asas das abominações virá o assolador. Então ele vai ser o querubim ungido, o querubim decaído. Por quê? Porque consideram Macron como o deus Júpiter. Seria uma coincidência? Pode ser, isso aí de repente não tem nada a ver. Mas é chamativo, né? É chamativo. É muito chamativo. E a Bíblia fala sobre a asa das abominações virá o assolador. Quem é esse assolador? De acordo com a Bíblia, é o anjo decaído, na pessoa do anticristo, porque ele vai fazer uma aliança com Israel. E o mundo inteiro vai aceitar ele. Ele faz uma aliança com Israel. Está lá em Daniel capítulo 9, a partir do versículo 26. Quando ele fizer aliança, ele depois se revela. A Bíblia fala que ele, na metade da semana, ele quebra a aliança. Tá? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais alguma coisa aqui. Tá? Veja bem, as águas que viste, quando a Bíblia fala em Apocalipse 13, a partir do versículo, primeiro versículo do capítulo 13, né? A besta que subiu do mar. Em Apocalipse 17, a partir do versículo 15, diz: E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas, né? Aquele exemplo que eu já dei, que tudo indica que a ONU, a Organização das Nações Unidas, são criadas por povos, tá? Eu aconselho que vocês estudem Daniel 2, de repente mais à frente nós vamos poder conversar sobre Daniel 2, que são os impérios. Começou por Babilônia e veio a Pérsia, a Grécia, até chegar ao Império Romano. A cabeça da estátua era ouro, o peito de prata, o ventre de bronze e as pernas eram de ferro, os pés misturados com ferro e barro. Daniel explica tudo sobre isso no capítulo 2. Dá uma passadinha lá em capítulo 2 de Daniel, tá? Então, Daniel fala que como pé e barro, os pés são criados de ferro e barro. O Império Romano se dividiu em dois no passado. O Roma Oriental e Roma Ocidental representa as duas representa as duas pernas do sonho da estátua de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2. Então Roma se dividiu, Roma Oriental e Roma Ocidental, representava as duas pernas da estátua. Jesus chegou naquele império ali, o Império de Ferro. Mais adiante, os pés e os dedos são compostos de ferro e barro. Como ferro e barro não se misturam, preste atenção, como ferro e barro não se misturam, ali em Daniel explica sobre isso, capítulo 2. Os pés eram de ferro e de barro. Uma parte o governo é forte, por outro o governo é fraco. Por isso que o Senhor volta e destrói o governo do anticristo, porque em parte ele é fraco. O governo verdadeiro e poderoso é do Senhor Jesus Cristo, que encheu toda a terra. Você vai encontrar isso tudo em Daniel. Então, como ferro e barro não se misturam, há uma possibilidade no tempo do fim não haver nações unidas da América. Aí vai ser a Europa. Nós estamos vendo aí as coisas que estão acontecendo, né? Quanto mais a América se enfraquece, a Europa vai ganhar força. E nós estamos vendo quem está dando força à Europa. Entendeu? Nós estamos quase chegando no finalzinho, mas eu não queria deixar de mostrar isso aqui a vocês. Como a besta que subiu do mar, mar é água. E Apocalipse 17, versículo 15 diz que as águas que viste são povos, nações e língua. Então tudo indica que o anticristo vai vir do meio do povo. Não sabemos em que situação. Ele pode vir até daquela região ali, ou do Oriente Médio, ou daquela parte muçulmana, ou até mesmo esse sistema, esse problema que está havendo, né? Porque se é ONU, existe a OTAN. Então a coisa está séria, a coisa está muito séria, as profecias estão batendo. Então não estou aqui, eu quero deixar bem claro, eu não afirmo o dia e a hora que Jesus vai voltar, porque isso é antibíblico, e não posso afirmar. Eu não afirmo que Macron é o anticristo. Pode nem ser ele. Agora é que existe muitas evidências. Um exemplo, se ele tivesse sido investigado, ele seria suspeita número 1. Mas não quer dizer que seja. Eu não estou aqui afirmando. Agora, as profecias mostram que vão surgir duas bestas. As pessoas, enquanto estão falando do anticristo, a besta, existem dois personagens usados pelo espírito mau.
tá bom? Então que o Senhor possa falar melhor o coração de vocês. Eu espero que essa matéria tenha falado ao coração, tá? Que o Espírito Santo ele esclareça melhor, porque eu não sou dono da verdade, tá? E quero deixar o meu carinho, o meu abraço e o meu respeito aqui ao canal do YouTube, porque nós temos essa grande oportunidade, muita coisa eu estou aprendendo e aprendi com o YouTube, tá? Lógico, nós temos um limite, muitas das vezes, se a gente, não que eu estou aqui para atrapalhar meu próprio canal, meu próprio trabalho, né? Posso às vezes errar, vacilar, mas eu quero deixar claro que se você quer se inscrever nesse canal, eu aconselho, porque aqui nós temos liberdade de falar muita coisa que a TV aberta é controlada, não pode. Lógico, vamos dizer aqui tem um limite, né? Mas mesmo assim eu estou muito satisfeito com o canal do YouTube, tá? E que Jesus possa falar melhor o coração de vocês. São quase 6 horas da manhã. Para mim fazer essa matéria foi uma luta, foi um desgaste, uma coisa que eu poderia ter feito mais cedo e não deu para fazer, né? Mas as coisas de Deus é assim mesmo, tá bom? Eu quero só deixar um lembrete aqui, porque muitos podem pensar, como é que a gente pode ter certeza que a Europa é o Império Romano revivido e realmente as 10 nações? Bom, foi explicado em Daniel que tinha 10 pontas. Essas pontas ainda não se cumpriram, que representam os 10 dedos dos pés da estátua do sonho de Nabucodonosor, do capítulo 2, e representa os 10 chifres da besta lá em Apocalipse 17. O chifre é a arma de ataque do animal, né? Então é uma potência muito forte, que será o império do anticristo, porque em Daniel capítulo 7, versículo 24, diz assim: quanto às 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Isso você vai encontrar em Daniel capítulo 7, 24. Então tudo indica que é o mesmo reino, o mesmo império do passado. Daniel fala daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Daniel 7, 24. E proferirá palavras contra o Altíssimo. O versículo 25 bate com Apocalipse 13, que a besta blasfemou do nome de Deus, né? Então, para você estudar o Apocalipse, você tem que estudar Daniel, tá? Mas as coisas se encaixam. Então, quebra-cabeça é assim, não adianta você pegar tudo e pega pedaços. Quando você encaixa um pedaço, você encontra outro pedaço. Daqui a pouco você faz você vai ampliar e vai ter um todo. E aí fica mais esclarecido, tá? Então a gente vai fazendo as coisas com detalhes, bem devagar, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. Aqui se despede o amigo Wagner Peixoto.